Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 26 de julho, o dia de São Joaquim e Santa Ana, pais da Imaculada Virgem Mãe de Deus. Os avós de Jesus, nós queremos, ao lembrar São Joaquim e Santa Ana, lembrar também dos nossos avós. Hoje é o dia de rezarmos pelos nossos avós, aqueles que estão vivos e aqueles que já estão falecidos. Todos nós temos avós. Temos avós maternos e avós paternos. Hoje é o dia de lembrar o nome deles, falar deles para algum filho, para algum neto. Mesmo que você tenha 70 anos, 80 anos, fale hoje dos seus avós, o que eles significaram na sua vida. Lembre de alguma história, lembre de algum acontecimento bonito que você viveu junto de um avô ou de uma avó, e reze de maneira especial hoje por todos os avós, pedindo a intercessão de São Joaquim e Santa Ana, eles que foram os pais de Maria, avós de Jesus, rezar para eles pedindo a intercessão por todos os nossos avós vivos e falecidos. Sobre Joaquim e Ana, pais de Maria, não há nenhuma referência na Bíblia e tampouco notícias muito certas. As que chegaram até nós são extraídas de textos apócrifos. O que é um texto apócrifo? São vários textos que foram escritos no tempo de Jesus, mas que não entraram nos evangelhos. Tem proto-evangelho de Tiago, tem vários textos que são escritos daqueles que testemunharam Jesus, ou mesmo depois de Jesus, das primeiras comunidades cristãs, mas esses textos não entraram no evangelho, por isso são chamados de textos apócrifos. Como, por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, o evangelho do pseudo Mateus, além de toda a tradição da igreja, porque há muitas coisas que não estão escritas, mas fazem parte da tradição da igreja, porque isso foi passado de boca em boca, é uma história oral que nós dizemos, passado, um contando para o outro. Ana parece ter sido filha de Achar e irmã de Esméria, mãe de Isabel e avó de João Batista. Segundo a tradição, Joaquim era um homem virtuoso e muito rico da estirpe de Davi, que costumava oferecer parte do seu ganho, do ganho dos seus bens, ao povo, e outra parte em sacrifício a Deus. Ambos moravam em Jerusalém. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos por mais de 20 anos. E não gerar filhos para os judeus daquela época era sinal da falta de bênção e da graça de Deus. Porém, certo dia, ao levar suas ofertas ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem chamado Rubem, talvez fosse sacerdote ou escriba naquele tempo, pelo fato de não procriar. Em sua opinião, ele não tinha o direito de apresentar as suas ofertas, porque não tinha procriado. Humilhado e transtornado com aquelas palavras, Joaquim decidiu retirar-se para o deserto e durante 40 dias e 40 noites suplicou a Deus, entre lágrimas e jejuns, que lhe desse descendentes. Ana também passou dias em oração, pedindo a Deus a graça da maternidade. As súplicas de Joaquim e Ana foram atendidas lá no alto. Assim, um anjo apareceu a ambos separadamente, avisando-lhes que estavam para se tornar pais. O encontro entre os dois, na porta de casa, após o anúncio, foi enriquecido com detalhes lendários, ou seja, muitas lendas se contam sobre essa história. Muitas lendas, isso faz parte do imaginário dos povos. Contar uma lenda, alguém ouviu uma história, às vezes aumenta um pouco, às vezes floreia a história, vira uma lenda. O beijo que os dois esposos trocaram teria ocorrido diante da Porta Áurea de Jerusalém.
lugar onde, segundo a tradição judaica, a presença divina teria se manifestado, como também o advento do Messias. A iconografia deste beijo, diante da famosa porta, teve grandes dimensões. Iconografia é ligada a ícone, os desenhos, as artes da igreja. Dizia que a iconografia desse beijo diante da famosa porta teve grandes dimensões. Os cristãos acreditavam que Jesus teria entrado por ali na Cidade Santa, no Domingo de Ramos. Meses depois do retorno de Joaquim, Ana deu à luz Maria. A criança foi criada com o cuidado carinhoso do pai e a atenção amorosa da mãe, na casa situada perto da piscina de Betsaida. Ali, no século XII, chamada também piscina de Betsaida. Ali no século XII, os cruzados construíram uma igreja que ainda existe hoje, dedicada a Ana, que ensinou as artes domésticas à sua filha. Quando Maria completou 3 anos, Joaquim e Ana, em sinal de agradecimento a Deus, levaram-na no templo para consagrá-la ao seu serviço, conforme haviam prometido em suas orações. Esses textos apócrifos não fazem outras referências sobre Joaquim, enquanto sobre Ana acrescentam que ela teria vivido até os 80 anos de idade. Suas relíquias teriam sido conservadas por longo tempo na Terra Santa. Depois foram transferidas para a França e enterradas em uma capela escavada sob a Catedral de Apt. Mais tarde, sua descoberta e identificação teriam sido acompanhadas por alguns milagres. O culto aos avós de Jesus desenvolveu-se primeiro no Oriente e depois no Ocidente, mas ao longo dos séculos foram recordados pela Igreja em datas diferentes. Em 1481, o Papa Sisto IV introduziu a festa de Santa Ana no Breviário Romano, fixando a data da sua memória litúrgica em 26 de julho, dia da sua morte, segundo a tradição. Em 1584, o Papa Gregório XIII incluiu a celebração litúrgica de Santa Ana no Missal Romano, estendendo-a a toda a Igreja. Em 1510, o Papa Júlio inseriu no calendário litúrgico a memória de São Joaquim, em 20 de março. Depois foi mudado várias vezes a festa de São Joaquim nos séculos seguintes. Com a reforma litúrgica, após o Concílio Vaticano II, em 1969, os pais de Maria foram reunidos em uma única celebração, em 26 de julho, porque já há muito tempo, há séculos, essa festa de Santa Ana era celebrada em 26 de julho. Como a festa de São Joaquim mudou várias vezes, então esse novo calendário reuniu os dois, esse casal, os pais de Maria, para serem recordados, serem celebrados no mesmo dia, ou seja, o dia de hoje, 26 de julho. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Peçam a Deus, intercedam a Deus pelos nossos avós, pelos vivos e pelos falecidos. E por nós também, que somos avós, que temos os netos, para que sejamos bons avós. O bispo também tem os filhos espirituais e os netos. As crianças sempre vêm ao bispo e o tratam como se tratasse a um avô. Então, que Deus abençoe todos os nossos netos e que nós, os mais idosos, saibamos ser bons avós, boas avós, e amemos os nossos netos, como Joaquim e Ana amaram a Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.